Notícias da Igreja Católica. Segunda-feira, 25 de setembro de 2023, hoje é dia de São Firmino de Amiens, o bispo espanhol decapitado. Papa diz após o Ângelus deste domingo: todos somos chamados a acolher e integrar quem bate à nossa porta. Reportagem de Francesca Sabatinelli, direto da cidade do Vaticano para o Vatican News. Migrar deveria ser uma escolha livre, nunca a única possível. Francisco volta a falar sobre a tragédia que os migrantes são obrigados a viver, a obrigação de deixar o seu país, enquanto deveria existir o direito de não migrar para permanecer na própria terra. O seu apelo, após a oração do Ângelus, refere-se ao Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, celebrado ontem, cujo tema livre de escolher se migrar ou ficar. É necessário que a cada homem e a cada mulher seja garantida a possibilidade de viver uma vida digna na sociedade em que se encontra. Infelizmente, miséria, guerra e crise climática obrigam muitas pessoas a fugir. Por isso, todos somos chamados a criar comunidades prontas e abertas para acolher, promover, acompanhar e integrar quem bate à nossa porta. O Papa, que regressou na noite de domingo de Marsella, fala da sua participação na sessão final dos Rencontres Mediterrâneos, realizada na cidade francesa, encruzilhada de povos e culturas, como a definiu, e dirige um agradecimento particular à Conferência Episcopal Italiana e ao seu secretário-geral, Monsenhor Giuseppe Baturi. Agradeço especialmente aos bispos da Conferência Episcopal Italiana que fazem de tudo para ajudar os nossos irmãos e irmãs migrantes. Há pouco ouvimos Monsenhor Baturi na televisão no programa A Sua Imagine, que se inspira nisso. Notícias da Igreja Católica. Papa diz no Ângelus: a moeda de Deus é seu amor, incondicional e gratuito. Reportagem de Jackson Erpen para o Vatican News. A justiça de Deus não mede o amor na balança dos nossos rendimentos, desempenhos ou fracassos. Deus nos ama porque somos filhos e o faz com amor incondicional e gratuito. Para o seu coração nunca é tarde. Ele nos procura e nos espera sempre. Esse é o cerne da reflexão do Papa Francisco, inspirada na narrativa de Mateus 21:16, sobre o proprietário da vinha que paga o mesmo valor aos trabalhadores contratados em diferentes horas do dia, o que é considerado injusto pelos que foram contratados primeiro e trabalharam mais. Francisco explica ainda no início que a parábola não deve ser lida por meio de critérios salariais, mas sim quer mostrar os critérios de Deus, que não faz cálculos dos nossos méritos, mas nos ama como filhos. Então chama a atenção para duas ações divinas da narrativa. A primeira delas, Deus que sai a qualquer hora para nos chamar, destacando assim que não são apenas os homens que trabalham, mas sobretudo Deus que sai sempre sem se cansar o dia inteiro. Deus é assim. Não espera os nossos esforços para vir ao nosso encontro. Não nos faz um exame para avaliar os nossos méritos antes de nos procurar. Não desiste se demoramos em responder-lhe. Pelo contrário, Ele mesmo tomou a iniciativa e em Jesus veio ao nosso encontro para nos manifestar o seu amor. Para o seu coração nunca é tarde. Ele nos procura e nos espera sempre. Não esqueçamos disso. O Senhor nos procura e nos espera sempre. Francisco chega então à segunda ação divina. Precisamente porque Deus é tão generoso, Ele retribui a todos com a mesma moeda, que é o seu amor. E o sentido último da parábola é esse: os trabalhadores de última hora são pagos como os primeiros, porque, na realidade, aquela de Deus é uma justiça superior, vai além. A justiça humana diz para dar a cada um que merece, enquanto a justiça de Deus não mede o amor na balança dos nossos rendimentos, dos nossos desempenhos ou dos nossos fracassos. Deus nos ama e basta. Ama-nos porque somos filhos e o faz com amor incondicional, um amor gratuito. Como já havia feito em tantas outras ocasiões, ao falar sobre a gratuidade, Francisco chama a atenção para o risco de termos uma relação mercantil com Deus, centrando-nos mais na nossa bravura do que na generosidade da sua graça. Às vezes, mesmo como igreja, em vez de sair a cada hora do dia e abrir os braços a todos, podemos sentir-nos os primeiros da classe,
julgando os outros distantes, sem pensar que Deus também os ama com o mesmo amor que tem por nós. E mesmo nas nossas relações, que são o tecido da sociedade, a justiça que praticamos por vezes não consegue escapar do esquema do cálculo e limita-nos a dar de acordo com o que recebemos, sem ousar fazer algo mais, sem apostar na eficácia do bem feito gratuitamente e do amor oferecido com grandeza de coração. O Papa então propôs que nos perguntemos: eu cristão, eu cristã, sei ir em direção aos outros? Sou generoso, sou generosa com todos? Sei dar aquele a mais de compreensão, de perdão, como Jesus fez comigo e faz todos os dias comigo? Que Nossa Senhora, disse o Papa ao concluir, nos ajude a converter-nos à medida de Deus, a de um amor sem medida. Notícias da Igreja Católica. O adeus do Papa Giorgio Napolitano, reportagem do Vatican News. Neste domingo, pouco depois das 13h15, conforme anunciado por um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé, Francisco dirigiu-se à câmara ardente do ex-presidente Giorgio Napolitano para expressar, com a sua presença e oração, o seu pessoal afeto a ele e a sua família e para homenagear o grande serviço prestado à Itália. No passado dia 20 de setembro, na saudação do final da audiência geral, o Papa dirigiu seu pensamento a Napolitano, hospitalizado há 4 meses em uma clínica romana e cujo estado de saúde tinha se agravado, definindo-o como um servidor da pátria. No dia de sua morte, 22 de setembro, no telegrama endereçado à sua esposa, o Santo Padre recordou a sua clarividência em escolhas importantes para a vida do país. A Câmara Funerária do ex-presidente da República, instalada na sala na Síria do Senado, permanecerá aberta até a segunda-feira, 25 de setembro. O funeral do Estado não religioso terá lugar na terça-feira, 26, às 11h30, na sala da Câmara. Notícias da Igreja Católica. A sala de imprensa da Santa Sé divulgou na quinta-feira passada, dia 21 de setembro, os nomes dos novos participantes do Sínodo da Sinodalidade, entre os quais se destacam o arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa, e 2 bispos da China. A Assembleia será composta por 365 membros, incluindo o Papa Francisco, que se reunirão em Roma durante o mês de outubro para discutir o tema por uma igreja sinodal, comunhão, participação, missão. Notícias da Igreja Católica. Maria Serena, italiana que atualmente ajuda os migrantes na Grécia, transmitiu ao Papa Francisco uma mensagem sobre o trabalho dos encontros do Mediterrâneo que acontecem em Marsella nos últimos dias e denunciou que este mar, que banha as costas de vários países da Europa, África e Ásia, já não é apenas um cemitério, é um verdadeiro palco de crimes contra a humanidade. Os Encontros do Mediterrâneo são uma iniciativa da Arquidiocese de Marsella que começou na segunda-feira 18 e foi até o dia 24, no sábado, com a participação de cerca de 60 bispos e cerca de 60 jovens provenientes de dioceses africanas, europeias e asiáticas, banhadas pelo Mediterrâneo. O evento visou trabalhar por novos caminhos de paz e reconciliação na região. Maria Serena recordou que há 2 anos que vive na Grécia com a comunidade Papa João XXIII, primeiro em Lesbos e agora em Atenas. Nesta última cidade, ela disse: moro num abrigo, uma família que decidiu abrigar-se sob o seu próprio teto e dividir a vida com quem está em maiores dificuldades. Em particular, agora vivemos com imigrantes, não somos profissionais, não somos médicos, psicólogos ou qualquer outra coisa. Então o que podemos fazer é simplesmente oferecer aos outros o que somos, com todas as nossas limitações, mas talvez esta seja precisamente a chave, tratar verdadeiramente uns aos outros como irmãos. Maria Serena disse que, estando com os pobres, percebemos que também somos pobres. Todos nós temos pobreza e todos precisamos dos outros. Precisamos partilhar quem somos, sem grandes discursos, nem necessariamente com qualificações ou competências particulares, simplesmente acolhendo-nos uns aos outros, disse Maria Serena. Com a colaboração do Vatican News e da agência ACI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.